Eu fui uma criança muito sonhadora. E quando criança eu via no Ceará Caboclo as bandinhas de música. Eu achava aquilo um sonho. Mas eu fiquei mais fascinado quando eu vi e ouvi a primeira vez o Ivanildo do Sax de Ouro. Essa é a minha homenagem especial para Ivanildo do Sax de Ouro.